Boa noite, Dami. Entendeu? É fácil, tá? Boa noite, meu irmão. Tudo bem com você? Eu já ia me esconder. E aí, tudo bem? Tá sem som? Eu disse, está tudo bem, melhor do que eu mereço. Ah, é que seu celular estava sem som, seu áudio. É, E cadê a irmã Célia? tá se arrumando ali. Você parece que Tá. está com frio, né? Eu tô com muito frio e uma dor aqui esquisita, que eu tô já tem 3 dias com essa dor. É mesmo? É, aí eu respiro, dói. Hoje fui fazer fisioterapia, nem a nutricionista, como é que chama? A fisioterapeuta mandou ir para o médico, nem deixou eu fazer a fisioterapia, os exercícios. Tem que ver, né? De repente é o frio, né? Ou então Mas foi alguma posição. não, mas é o frio que causa mesmo, porque no frio as veias se fecham, né? Menino. E depois acho que a gente fica tanto encolhido, querendo uma posição para dormir e não consegue. E aí deve machucar tudo. Então tá bom. Só tem nós dois por enquanto, né? Por enquanto. É. Os meninos estão no engarrafamento. Tá bom. Eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Tá certo. Deus abençoe, viu? Continua orando por a gente aí, viu? Ora pela minha sobrinha, que tá ela mora lá no Ubaíra, fala na Bahia. Vamos orar, sim. E como é que diz? Diz ela que é cristã, né? Eu não vou dizer. Elas falam que é cristã, né? Cada um faz sua parte, né? Com Deus, não é comigo. O Senhor prove Deus, né? E a menina nova fez 18 anos ano passado, esse ano fez 18 anos, que esse ano que vem ainda, em janeiro, é que vai fazer 19. Mas essa menina está aparecendo nos problemas de estar tomando calmante, tomando antidepressivo. No hospital ontem, baixou hoje de novo. Fiquei sabendo que tornou ir para o hospital, está no hospital internada. E não sei não, só Jesus na cara. O Senhor sabe de tudo, né? Sabe o que passa, o que acontece. É uma confusão lá. Só Deus. Deus abençoe, meu irmão. Amém. A nós todos, né? Amém. Falar nisso tem... não, isso é se conversa aí, depois a gente conversa. Tá. Boa noite, Getúlio. Boa noite, Dani. Boa noite, minha querida. Perguntei por tu na estante. Boa noite, irmãs. Boa noite, irmão Getúlio. Como é que tá? Tudo bem? Noite. Tudo bem, irmã? Saudade, hein? Eu também. eu tô com muita saudade, chega, tô morrendo já aqui, ó, tá doendo meu coração. Imagino. Não, tô falando sério, tô com muita saudade, muita vontade mesmo mas é só Jesus na causa. Tô esperando ou a volta de Cristo ou ele dá um jeito aí na gente, né? Sim. Então tá confiando em quem pode confiar, que é o Senhor. É verdade. Então tá bom. Mas estamos com muita saudade de vocês, do Danilo. Ontem eu conversei com o Danilo, foi muito bom. Fiquei feliz de falar com ele. Oi? Foi, tomou a vacina dele ontem, a primeira dose. Que bom. O meu já deu também já tô disponível, né, para ir, mas eu não fui ainda não, mas quando der eu vou. Tudo no tempo certo, né? Sim. O senhor dando coragem, né, disposição aí, né, encorajando. Aí a gente vai. Eu também estava com medo de ir, eu estava querendo, não estava querendo para prevenir as pessoas também, como é que chama?
Eu já até esqueci o que é que eu vou falar. Mas que a gente tem que tomar, não só por nós, né? Mas por causa dos outros, né? Ah, sim, com certeza. É um cuidado, né? É, A gente... E é um atributo do cristão, né? Cuidar do outro, né? Porque é verdade. fomos cuidados, né? O Senhor cuidou de a gente. Então temos o exemplo aí, né? É. Coloca para mim aí, carregar, filho. Cadê Gi? Tá vindo já. Tá vindo. Tá. Vou desligar aqui. Boa noite, Cláudio. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa-
Boa noite, Marco. Boa noite, irmão Paulo, os demais. Hoje eu estou aqui no ninho, graças a Deus, longe de barulho. O Senhor é bom, né? Isso nos faz mais felizes ainda. Né? Boa noite, Janaí. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Janaí, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo aí? Calma. Claro, Águia. Ah, boa. Tá, que eu conectei no aparelho aqui. Tá de fone, pensei que não estava funcionando. Irmãos, vamos agradecer? Pai, nós te damos graças, primeiramente pelo teu filho, pela tua vontade, a vontade do teu filho em nos salvar, pela demonstração de amor e misericórdia que tiveste por nós, e pelo cuidado que o Senhor tem por nós. Senhor, nós te agradecemos por essa forma de reunião, te agradecemos pela tua palavra, pedimos a direção do teu Espírito para que tudo seja feito conforme a tua vontade, seja de exortação, de edificação e consolo, e que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. Senhor, nós pedimos a bênção da tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa também abençoar aqueles que vão ouvir posteriormente, os irmãos que não vão poder estar conosco, que o Senhor possa prover a eles tudo que seja necessário. E assim, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos pelo precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 É. Então, irmãos, creio que a gente pode iniciar a leitura, né? Até porque é um capítulo um pouco extenso. Se os irmãos concordarem, eu posso fazer a leitura. Eu vou compartilhar aqui, irmão. Eu estou com o aplicativo aqui. Compartilhar. Qual que é o capítulo mesmo, irmão? 19. Valeu. João, depois Lucas. Pilatos, pois, então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas.
Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilato: Eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos, gritaram, dizendo: Crucificam-o, crucificam-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima não fosse dado. Não, desculpe, irmão. Nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilato esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrofos, e em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilato: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E, levando ele às costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse: Sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte. E também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num sopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, pois,
para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou ao lado com a lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, no seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que o traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que se lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação do sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em quem ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus.
Irmãos, gostaria de compartilhar um pensamento aqui com os irmãos a respeito desse capítulo, né? Enfim, chega o cumprimento da promessa que Deus tinha feito lá no Éden, quando ele disse que a serpente morderia o calcanhar da semente da mulher, mas ele esmagaria a cabeça. E aqui nós vamos ver esse cumprimento, né? O Senhor esmagando a cabeça da serpente ao ser crucificado, vencendo o inimigo. E posteriormente nós vamos ver ele vencendo a morte, né? Na ressurreição. Mas chama atenção aqui que desde o capítulo anterior, na segunda parte do capítulo anterior, a gente já vai ver uma briga, como podemos dizer, uma briga ali entre os judeus e Pilatos, né? Os judeus querendo se esquivar de assumir a responsabilidade da morte em si, de matar o Senhor Jesus. É porque eles viviam à base do legalismo, e pelo legalismo, eles não poderiam matar, segundo eles, porque eles teriam o sábado, né? Estava na véspera do sábado, e eles não poderiam fazer isso aí. Até porque já era praticamente o sábado, eu creio, né, irmãos? Algum irmão possa corrigir, porque o Senhor Jesus foi preso à noite, né? Não, desculpem, ele foi crucificado na sexta mesmo, porque no sábado os discípulos chegaram e encontraram o túmulo vazio. Desculpem. Mas nós vamos ver os judeus empurrando essa sentença, essa condição para Pilatos, e Pilatos, por uma questão não de amor ou consciência pelo que o Senhor Jesus era, devolvendo essa responsabilidade para os judeus, mas por uma superstição. Nós podemos verificar isso no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 27, Mateus 27, no versículo 19. Olha o que diz lá. E estando ele assentado no tribunal... Desculpe, o irmão tirou. 27, 19. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Então, nós não vamos crer que Pilatos estava querendo libertar Jesus por uma questão de ou compaixão, ou por entender quem era o Senhor Jesus. Não, ele começou a temer por uma superstição, porque Pilatos era um pagão, e os pagãos normalmente tinham essas superstições. E nós vamos ver que os judeus começam a apertar Pilatos, ao ponto de, no versículo... Deixa eu achar aqui rapidamente. Nós vamos ver que Pilatos, a cada vez que ele fala com o Senhor Jesus, eu não creio que ele tome consciência, mas para que se cumprisse tudo que Deus havia dito em sua palavra, ele vai ser usado como um instrumento, Pilatos, para que se cumpra o que Deus já havia predito. Mas Pilatos se atemoriza, né? Ele se aterroriza, como diz aqui no versículo... No versículo 8 diz, vamos ler o 7. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, segundo a nossa lei, deve morrer
porque se fez filho de Deus. Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. Mais uma, talvez ele tenha tido ali, não sei, isso é o meu pensamento, meu entendimento, mais superstição recaiu sobre ele, porque ele não acreditava nisso. Outra fala do Senhor Jesus no versículo 10. Disse-lhe Pilatos: não me falas a mim, não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo. Pilatos ali já estava no ápice do terror, aterrorizado. Mas ele mesmo assim não conseguia entender quem era o Senhor Jesus, né? Quem era ali que estava perante ele, a pessoa do Senhor Jesus. E nós vamos ver essa afirmação de que ele não entendia quem era aquela pessoa que estava ali de frente a ele, quando no versículo 12 diz: desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilato esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal no lugar chamado Litóstrofos, em hebraico, nome Gábata, e ali condenou. Ali ele lava as mãos e entrega o Senhor Jesus à morte. Por quê? Porque ele honrava mais a homens, né? Ele não conhecia a Deus. Ele não conhecia Cristo. Então, para ele, o que valia era a honra entre homens. Ele preferia entregar, mesmo tendo ciência de que Jesus era inocente, porque ele sentia que, em outros evangelhos, nós vemos Pilatos dizer que é citado que os judeus queriam crucificar por inveja. O próprio Pilatos sentiu isso, né? Mas, mesmo assim, um inocente, ele preferiu mandar para a morte para garantir o seu emprego, né? Para estar bem com o rei. Esse é o coração do homem, principalmente o que não conhece a Cristo. Se aqueles que sabiam das profecias tinham tudo escrito daquele rei que viria, ainda assim não entenderam, como poderia um homem que não tinha conhecimento das coisas de Deus entender quem era o Senhor Jesus? Mas nós vamos ver que Pilatos, eu disse no início que a gente vê aqui tipo uma briga de responsabilidade, para assumir a responsabilidade. E nós vamos ver do versículo 19 ao 22, do 19 ao 22, Pilatos ali vai dar um troco nos judeus. Ele vai retaliar, ele vai dar um troco nos judeus. Vamos ler para ver se a gente entende aqui no contexto. Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Por uma questão de vingança, Pilatos ali não cede à pressão dos judeus. Ele diz, no 22, o que escrevi, escrevi. Ele dá um troco, porque ele joga para todo mundo que Jesus, não que ele sabia, não que ele entendia, mas pelo propósito de Deus, para que ficasse evidente e inexcusáveis para todos, porque está escrito em hebraico, e hebraico é a língua que se falava lá dos tempos de Moisés, quer dizer, da lei de Moisés.
Consequentemente, é a língua da religião. Em grego, e grego significa a língua da cultura gentia, os gregos, e latim. Latim significa a língua do imperialismo gentil. Então, o mundo depende disso, das forças, o imperialismo, da cultura e da religião. Esses são os poderes. O imperialismo é a política. Esses poderes regem o mundo. Então, o mundo se torna inexcusável, porque não que Pilatos soubesse quem era Jesus e que ele era o rei dos judeus, mas pelo propósito de Deus para que ficasse em evidência para todos, porque diz que todos passavam ali e liam que eles crucificaram o rei deles. Eles crucificaram o rei. Então, Pilatos dá esse troco, mas não pela vontade própria dele, pelo propósito de Deus, para que se tornasse evidente que o mundo se tornou inexcusável, culpado da morte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vou ficar por aqui, irmãos. Vamos, Janaína, coloca para nós o versículo 6 do nosso capítulo, por favor. Ok. Então, irmãos, no versículo 6, né, da leitura, como já foi lida, diz: vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Aí no versículo 7 diz: respondeu-lhe os judeus: nós temos uma lei e, segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Olha aí, irmãos, difícil até da gente se expressar em relação a isso aí, né? Porque eles estavam ali com o milagre, a salvação,
e tudo de bom que viria nesse mundo estava ali na presença deles. Ele foi cegado porque eles não viram, né? Então, o Senhor já ficou desde aí a característica de que o Senhor só viria para aqueles que são seus. Nós vemos aqui, irmão Janaí, por favor, vai lá em Levítico, no capítulo 24, no versículo 16 e 17. Os irmãos observam bem 16 e 17, irmão. Isso. Que eles se baseavam nisso aí. E eles não perceberam porque não tinham o conhecimento, né? O conhecimento, irmãos, até nós, quando nós não criamos ainda, se alguém falasse do Senhor para nós, era a mesma coisa que uma parede, sei lá, falando alguma coisa que é impossível, né? Mas ninguém, ou um cachorro latindo, ou um gato miando, enquanto a gente não tem o conhecimento, então nós ficamos na ignorância. E esse conhecimento é a misericórdia do Senhor que Ele nos dá. Hoje nós cremos por quê? Porque o Senhor assim fez dentro do nosso coração esse trabalho, essa modificação, para que nós hoje desfrutássemos, né, dessa bênção maravilhosa e saber verdadeiramente que um dia nós estaremos com Ele, né? Então eles disseram, né, nesse capítulo, no 24 de Levítico 16, era a lei, né, que determinava assim, né? E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, o estrangeiro como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então, eu acho que aí, até essa altura aí, eu acho que todo mundo ali teria que ser apedrejado, né? Porque o milagre estava ali, o Senhor próprio estava ali, né? Na presença deles. Mas, como o Senhor já nos fez claro todas as coisas acerca do conhecimento, acerca da conversão, acerca do amor que Ele colocou em nossos corações, então isso é reservado só àqueles que são deles, as suas ovelhas, né? Então, esse Levítico 24:16 era o tempo da lei, né? Agora, aqui, irmão, vamos voltar para Isaías, no capítulo 5:3, são coisas lindas, né, proféticas, que já falavam desse dia fatídico, né, que o Senhor Jesus passaria. No versículo 5, para não ir muito longe, então diz o 5 e o 6 nós vamos ler, né? 5 e 6. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E o 6, o versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, irmãos, quando fala cada um se desviava pelo caminho, é porque nós não tínhamos conhecimento ainda daquilo que o Senhor nos fez claro, né? Aquilo que Ele nos fez saber e toda essa maravilha que hoje, não por merecimento, mas sim pela misericórdia dEle, o Senhor assim nos revelou, né? E nos fez, né, da nossa condição gentílica, né, que não tinha, era um desafeto para os judeus, mas assim o Senhor usou de misericórdia conosco e nos fez felizes, como somos felizes, caminhando com o Senhor dentro do nosso coração.
Olha, irmãos, para não ir muito longe também, eu tenho aqui uma pregação, um texto, né, vamos dizer assim, do nosso querido irmão John Nelson Darby, né? É um livro, eu vou ler uma parte, só um parágrafo para não ir muito longe. Aqui, quem tem esse livro é Os Sofrimentos e as Glórias de Cristo. Na página 5, é o segundo parágrafo. Então, diz aqui, irmãos, vejam bem, temos no Salmo 22 algo totalmente diferente. Cristo sendo abandonado por Deus. Não se trata apenas de ter sido ele desprezado pelo povo. Fortes touros de Bazã o cercaram. Os cães o rodearam. O ajuntamento dos malfeitores o cercou. Mas o que era tudo isso que a ninguém mais do que a Cristo poderia ter feito sofrer tanto? O que era tudo isso perto da terrível realidade de Cristo sofrendo nas mãos de Deus, de Cristo sofrendo pelo pecado? Trata-se de uma cena triste, porém proveitosa. Vemos o papel do homem nisso, pois todos compartilham da mesma natureza e nós não éramos diferentes. Mas volta-se para o outro lado e o que é que você vê? Cristo revelando o que Deus é, e ele é amor, mesmo quando se tratava da questão de nossos pecados. O que é o homem? O que era Pilatos, um juiz injusto, que lavou as suas mãos enquanto condenava à morte aquele a quem por 3 vezes proclamou ser inocente? E isso sob a instigação, sob a intercessão dos principais sacerdotes e legisladores do povo de Deus. E os discípulos, o que eram eles? Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram, e Pedro o seguiu de longe. Mateus 26, 5:6 a 5:8. E quando chegou ao palácio, Pedro praguejou, jurou e negou a Jesus vez após outra. Tome o homem em que a situação preferir. Se Cristo estiver ali, tudo será colocado à prova. E o que vem à tona é só pecado. A sua cruz, sua morte, revelou o verdadeiro caráter de todos. É muito lindo isso, esse texto. Então, fala de tudo isso aí do nosso capítulo de hoje, que diz a respeito da crucificação do Senhor. E a epopeia, né? Nós podemos dizer que foi a epopeia do Senhor Jesus, que isso foi um ato heróico, né? Que só ele seria capaz de fazer isso por todos aqueles que haveriam de crer. Né, irmãos? Essa é uma parte muito linda. Hoje eu até já me controlei, que eu li, comecei a ler aqui, as lágrimas já começam a descer, mas é algo assim, muito contundente, né? Essa parte que o Senhor passou por isso, os irmãos façam ideia o que ele passou, que fala da via sacra, né? Desde de colocar a cruz, a coroa de espinho e tudo isso, mas ele teria que passar por isso, que era o cálice, né? Ele tinha que beber em função de que os nossos pecados fossem definitivamente apagados e a morte se separasse de nós também de forma definitiva, né? Porque todos nós estávamos nessa situação de corredor da morte, todos, né? Devido ao pecado lá atrás. Então, a gente fica feliz de ler, entender essa parte, porque o Senhor, assim, abriu o nosso coração e nos fez claro toda essa maravilha. Quem éramos nós, né? Quem seria nós? Né? O que nós merecemos, né, para receber tamanho carinho, tamanho
volume de amor que o Senhor derramou sobre nossas cabeças, né? Então, isso aí é algo assim que não se encontra em lugar nenhum, sabe? O Senhor, tanto é que Ele nos ensinou como é que nós devemos nos reunir na Sua presença. É falar somente dEle, das Suas grandezas e o que Ele fez por nós, que é absolutamente isso que nós estamos lendo hoje. Pelo processo brutal que Ele passou, os requintes de crueldade, né, que estava sobre Ele, para que hoje nós tivéssemos essa liberdade e essa felicidade dentro do nosso coração. Os irmãos também observam bem que até lá naquela época, quando ele estava passando por esse processo, ele fugiu, todos o abandonaram, ele ficou só. Então era para que isso acontecesse, né? E o próprio pai também precisou virar as costas para ele. Assim, simbolicamente, a gente, né, entende essa parte também, porque o sangue dele precisava ser derramado para que o pecado fosse esmagado e acabasse de forma definitiva, né, com a condenação da humanidade devido, né, a aquilo que foi feito, que deu errado lá atrás no Jardim do Éden, e o Senhor Deus, nosso Pai, então ele, por certo, ele ia cobrar isso aí, né, para que fosse restaurado, fosse estabelecido novamente a condição do homem que ele criou. E dessa forma, assim veio numa situação, vamos dizer, melhor ainda, porque o Senhor Jesus, após essa obra gloriosa, ele nos deu essa condição, né, de viver com ele, fazer parte da igreja dele, ser membro do seu corpo. E assim, irmãos, olha, são palavras que não cabe, até para a gente falar isso é muito sublime, né? Então, nós estamos felizes por isso, eu não vou muito longe, já estou parando, eu sei que mais irmãos têm coisas lindas para dizer. Então, guardemos isso no nosso coração, né? E esse texto também do irmão John Nelson Darby, também muito maravilhoso, que diz respeito a esse capítulo nosso aqui, e que é um complemento também para que nosso coração fique regozijando ainda mais. Eu só vou até aqui, irmãos. Irmãos, vamos ler o versículo 35 do nosso capítulo. Diz, né? E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Como bem os irmãos disseram, né? No começo do nosso capítulo, nós vemos aqui o mundo e a religião lidando com, segundo as palavras deles, né? Revelada a nós, por inspiração divina, né? Pelo nosso Senhor. No versículo 5, Pilatos fala: eis aqui o homem. E no 7, a religião diz, né? Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Não que eles entendiam que ele era filho de Deus, mas era apenas um homem. E no versículo 9, no final do versículo diz: Jesus não lhe deu resposta. Versículo 9 no nosso capítulo. Então, para o Senhor, né, o Senhor para o mundo não tem resposta. Para aqueles que são do mundo, não faz nenhum sentido.
e para a hipocrisia da religião, dos legalistas, né? Os homens religiosos também, ele não tem efeito nenhum. Mas e para nós? Para que também vós o creiais. Nós cremos nesse Senhor, nós conseguimos enxergar o Filho de Deus, porque isso, tudo que está acontecendo, pelo menos nessa primeira parte do que a gente leu até agora, no 19, não faz sentido nenhum para o mundo. Mas para nós temos a revelação divina do que estava acontecendo. Ele tinha o poder. Ele estava se entregando à morte por nós. E por muitos daqueles que ali estavam também, né? Mas aqui estava acontecendo o ápice da maldade do homem, né? E pelo menos revelado a nós o ápice do amor de Deus para com o homem. O Filho de Deus estava indo, se entregando a uma cruz. E isso não surtia nenhuma resposta ao coração do homem natural. Eles não conseguiam enxergar o que estava acontecendo. Mas graças ao Senhor, né, pelo seu amor revelado a nós aqui, né, nós vemos o Filho de Deus se entregando a injustos, sendo ele justo, né? E eles têm que confessar isso, né? Porque eu nenhum crime acho nele, por 2 vezes é dito. Isso por parte do mundo, né? E nós vemos a religião condenando, né, esse homem também, sem causa nenhuma. Um homem perfeito. Nosso Senhor. Queria ler 1 Coríntios 2. Se o irmão puder abrir. 1 Coríntios 2. Paulo vai falar com os coríntios, porque a gente sabe, a carta aos coríntios fala muito principalmente no começo, do orgulho, né, de verdadeiros crentes nesse caso, né, mas que não se identificavam com o poder revelado a eles. Não se identificavam com a fraqueza do Senhor. Essa demonstrada, né, que a gente está lendo hoje. Será que a gente tem se comportado assim? Não querendo se identificar com essa fraqueza? Vamos ler. 1 Coríntios 2, 1. Eu vou ler até o 10. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco com fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito. Esse Espírito, para os que não sabem, irmãos, é o Espírito Santo, que habita em todo crente, né? A partir do momento que você crê, está em letra maiúscula aqui. E de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquila, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, mas que a nós foi revelado, irmãos. Oculta para, assim como a gente vê lá para Pilatos, para aqueles religiosos
né, legalistas, mas a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Esses príncipes, né, eu creio que é os principais dos sacerdotes, os poderosos na religião, né, aqueles que entendiam da palavra, tinham os oráculos de Deus, mas não conheciam o próprio Deus quando estava na frente deles. E tratavam como um simples homem, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Terminar até o 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, irmãos, ler o nosso capítulo hoje, talvez não faça sentido para aqueles que não receberam, né, ainda do Senhor, né, a nova vida, não ouviram o evangelho da vossa salvação e não foram selados pelo Espírito. Talvez não faça tanto sentido, mas aqui nós podemos enxergar, né, esse Senhor com grande poder se entregando, né, por amor, né, daqueles que não mereciam. Queria ler também Romanos, só esse rapidinho. Romanos 11. Romanos 11, a partir do 5. Vai falar assim, né? Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de maneira que a graça já não é graça. Pois que o Israel buscava, o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Agora no mesmo capítulo, o 30. Assim como vós, esses vós é os gentios, né? Nós, né, que não somos judeus. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, os judeus. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Até aqui. Então, nós estamos vendo ali, né, tanto os judeus quanto os gentios colocando o Filho de Deus numa cruz, né, e sendo assim, pela permissão do Senhor, né, e pela vontade dele que assim fosse, endurecido o coração de alguns, para que tudo se cumprisse.
para que ele fosse perfeito em tudo, assim como ele é, né? E todos ficassem inexcusáveis diante de Deus. Porque assim é, né? Pela sua grande justiça. Podemos ver pela sua palavra o quanto, né, o homem é mau e o Senhor é bom e misericordioso. E como ele fala lá no 5, né, já nesse tempo ficou um resto, porque esse resto seria o remanescente judeu, né? Porque ele não abandonou o seu povo eleito, aquele primeiro povo, né, santo, separado por ele, mas ainda agora, por graça, né, nós vemos que tudo é por graça, nada é por obediência de obras, né, ou por obras ou por obediência do homem, que o homem não tem capacidade de obedecer a Deus, se não for pela fé, né? Queria ficar até aqui, irmãos. Eu gostaria de pegar um gancho, vamos dizendo assim, na primeira fala do irmão Getúlio, referente ao Senhor se calar, no versículo 9 da nossa leitura, né? Do nosso capítulo. Espero o irmão compartilhar aí. No versículo 9, quando diz: "E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta." Então, olha a diferença, vamos ver a diferença, contextualizar no próprio livro, no Evangelho de João, segundo João, diz, no capítulo 2, perdão, irmão, no capítulo 1, João, capítulo 1, no versículo 35, a partir do versículo 35. Ele diz: No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhe disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, já era quase a hora 10. Então, irmão, nós vamos ver a diferença de quando fazemos alguma pergunta ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus não responde a supersticiosos e curiosos. Pilatos estava fazendo uma pergunta, de onde és tu? Por superstição e curiosidade, não pelo interesse da pessoa do Senhor Jesus, como aqueles 2 discípulos de João. Aqueles, o Senhor viu que eles tinham interesse não por curiosidade, mas em interesse na pessoa do Senhor Jesus. Pilatos teve oportunidade, o Senhor nunca deixa uma pessoa sem oportunidade. Vamos ver essa oportunidade aqui no capítulo anterior ao que estamos lendo, no 18, a partir do versículo 36. Diz: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse: Não acho nele crime algum.
Pilatos não era da verdade. O Senhor diz: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos ouvia o Senhor dizendo que o reino dele não era deste mundo. E Pilatos faz uma pergunta, o que é a verdade, mas não dá a oportunidade do Senhor responder para ele. Já vira as costas. Então, o Senhor deu oportunidade quando tentou dizer para ele, explicitar quem ele era. O Senhor abre a boca e diz: o meu reino não é deste mundo. Se ele quisesse ouvir, ele perguntaria mais ao Senhor. Mas não. Ele teve a oportunidade, mas virou as costas para não ouvir a verdade, o que era a verdade. Então, por isso que o Senhor diz no versículo 11, só para a gente finalizar aqui. Respondeu Jesus: nenhum poder... não, desculpe, irmãos. A gente tinha visto o 9 da pergunta. E no 10 diz: disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Pilatos nem percebeu o poder que o Senhor estava atribuindo a ele. Era um poder superior a César, ao rei. O poder, você não teria poder de cima, de cima. Pilatos nem isso percebeu. Porque Pilatos, a mentalidade dele era voltada para a honra dos homens. Como nós vamos ver nos versículos seguintes, quando os discípulos dizem, no 12, se soltas este, não é amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilato esse dito, levou Jesus para fora, sentou-se no tribunal, e dali, a gente já sabe, condenou o Senhor Jesus, entregou a condenação. Então, voltando para o versículo inicial, o 9, a pergunta, de onde és tu? O Senhor não vai responder a pessoas supersticiosas e curiosas, mas todo aquele que tem interesse na verdade, como ele diz no versículo 37 do capítulo anterior, vim a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aquele que quer conhecer a pessoa do Senhor Jesus sem curiosidade, sem superstição, esse sim vai ouvir a voz do Senhor Jesus, vai ouvir as respostas do Senhor Jesus. Mas o homem que busca o Senhor Jesus por superstição ou curiosidade, o Senhor Jesus vai ficar igual ao versículo 9. Mas Jesus não lhe deu resposta. Não vai ter resposta para esses. Até aqui. Já que um irmão se manifestou, eu gostaria também de compartilhar, irmão, um pensamento referente ao versículo 23. Os irmãos estavam falando e eu me atentei para esse versículo, que diz: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Estava aqui pensando, né? E eu já tinha visto isso, como falar, numa leitura, não lembro onde, mas dentro do contexto aqui. Essa túnica sem costura é a figura da perfeição, diferente das vestes dos homens. Vamos compartilhar em Gênesis 3. Gênesis 3.
compartilhar esse contexto, Gênesis 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha a diferença. A gente pode ter uma ideia disso, né? Das roupas ali, folhas de figueiras, quantas costuras não devia ter, né? Uma coxa de retalhos, remendos. Essa é a vestimenta do homem. Cheia de remendos, cheia de costuras, cheia de falhas. Mas a túnica do Senhor não tinha costuras. É perfeita, né? Essa é a figura dessa roupa, essa roupagem que o Senhor quer para nós. Sem costuras, sem emendas. Uma roupa única, né? Perfeita. Que é a nossa roupagem, o nosso caminhar enquanto aqui estivermos. Nós podemos trazer isso como uma figura para o nosso caminhar. Nosso caminhar tem que ser único, sem remendos, não como uma coxa de retalhos, um pedaço de uma coisa, um pedaço de outra, uma cor, um pedaço de uma cor, um pedaço de outra cor. Não, a roupa que o Senhor, a roupagem que o Senhor quer para nós é essa que ele tinha. Uma túnica, não avental. Avental cobre por parte, irmãos. Um avental, quando muito, ele cobre. A gente conhece por avental aquela peça que nós colocamos aqui na frente, e principalmente quem cozinha usa muito, né, esse termo. O avental é uma máscara. Na frente ali está coberto. Mas o Senhor não quer, não é isso que o Senhor quer para nós. Ele quer uma roupagem sem costuras, perfeita, que cubra tudo, toda a parte. Essa é a roupagem que o Senhor quer, e nós podemos trazer isso como figura para o nosso caminhar enquanto aqui estamos. Até aqui, irmãos. E, rapidamente, só complementando, irmãos, diz, né, a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo. De alto a baixo. Vem de Deus para nós. Isso que o irmão Paulo acabou de dizer, diz de um comportamento ilibado, uma coisa pura, única, que justamente só poderia vir do Senhor. Essa túnica é a figurativa de, como ela não tinha nenhuma costura, nenhum pesponto, vamos dizer isso, né? As irmãs entendem bem essa linguagem. Então, era puríssima, né? Em relação a isso. E hoje, se nós formos analisar, o mundo inteiro ainda continua crucificando, não literalmente como foi no passado, nessa época aí, né? Memorável, né? Por sinal. Mas a palavra de Deus, né? Crucificam ela, tanto no estado denominacional como em outras coisas por aí, propriamente dita, né? O mundo e sua prostituição e os seus deleites continuam crucificando, né, o Senhor por intermédio da sua palavra. Mas aí é que entra a nossa alegria, porque ainda que o Senhor, estando aqui ele usou de misericórdia, e esses ensinamentos todos,
nos faz cada vez mais, nos solidifica na presença dele de tal forma que nós vamos nos distanciando cada vez mais dessa situação, assim que nós podemos dizer miserável, incrédula e que está levando o mundo cada vez mais, segundo, né, a palavra de Deus, claro, o mundo jazendo, morrendo, né, no maligno. A gente diz também, muito rápido aqui, o versículo 12 diz: desde então Pilatos, estou lendo rápido por causa do horário, né? Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Então, os irmãos veem o jogo político, né? E como a política é algo assim terrível, também é uma parte agressiva a palavra de Deus. Mal eles sabiam quem é que estava ali, né? O próprio Deus. Mas eles, assim, com os seus olhos vendados, né? E seus ouvidos tapados, não fizeram conta disso, porque o interesse mundano prevalecia em seus corações, né? Tanto é que eles não queriam perder, tanto é que César, ou melhor, o Pilatos, nós chamamos aqui na nossa linguagem de hoje, ele deu uma carteirada, vamos dizer assim, você não sabe que eu tenho poder para te libertar? E o Senhor já esmagou isso logo em seguida, né? Nenhum poder teria se não fosse dado do alto. Então, são coisas realmente que se encaixam dentro da verdade, como os irmãos falaram, que é o próprio Senhor, e que isso, para nós, é de grande monta para a nossa felicidade e a fortaleza do nosso caminhar. Agora, eu queria aqui só ler rápido aqui, irmãos, uma parte do livro do irmão John Darby, poucas palavras, é um pedaço muito pequeno e muito maravilhoso para o nosso final de estudo de hoje. E diz: a maravilhosa verdade é que o Filho de Deus veio ao mundo e, na cruz, Deus o fez pecado, aquele que não conheceu o pecado. O impecável Salvador bebeu o cálice da ira. A Jeová agradou moê-lo, fazer da sua alma uma oferta pelo pecado. Ele levou nossas iniquidades, e qual foi a consequência? Ele morreu sob o fardo do pecado. E o que advém disso? O pecado se foi. Não que tenha sido encoberto, mas foi tirado por seu sacrifício. Isso sela tudo isso de tão maravilhoso que nós teríamos ainda tanta coisa, mas a gente agradece ao Senhor porque dele vem toda essa bondade, todo esse tesouro que não tem aqui na terra. E isso, como a gente sempre diz, o Senhor tem nos ensinado, vem direto, numa linha reta, direto dentro dos nossos corações. Só até aqui, irmãos. Gostaria, bem rápido aqui, de ler o versículo 30. Versículo 30, que diz: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Fez algo que nenhum homem poderia fazer: dar a sua própria vida. Não, um homem pode até dar a sua vida, mas eu digo no sentido de entregar o seu espírito, né? Por sua própria vontade, seu tempo. Mas eu li esse versículo, irmãos, porque em outros evangelhos é citado, né, que nesse momento rasga-se o véu que separava o homem de Deus. Agora, através desse ato do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, foi concedido a liberdade daqueles que creem
nesse sacrifício, de poder entrar na presença do Senhor Jesus, do Deus Pai Todo-Poderoso, pelo ato do Senhor Jesus. E pensando nessa fala, eu gostaria de compartilhar o hino 38 com os irmãos. Não sei se o irmão vai pôr aí na tela. Vou pôr, peraí. Tá. O hino 38. Isso. Rasgou-se o véu, já não há mais distância a separar. Perante o trono do Senhor, podemos já chegar. Rasgou-se o véu, nem sombras há. A luz aqui brilhou, de Deus a própria face já Jesus nos revelou. Rasgou-se o véu, agora eterna redenção, a alma pura e limpa já não teme perdição. Rasgou-se o véu, Deus nos abriu os braços de amor. Entrar podemos onde entrou Jesus, o Salvador. Sentado está o Salvador em alta posição, e os pecados pagos já, segundo o seu perdão. Entremos, pois, para adorar ao Deus de amor e luz, as preces e as graças dar em nome de Jesus. Irmãos, no nosso capítulo, os irmãos têm sugestão para a gente voltar no próximo estudo, se o senhor permitir? Acho que tem muita coisa ainda, né, irmão? Tem bastante coisa aqui, maravilhoso. A gente volta do 17? Eu ia sugerir, né, a gente iniciar Crucificação, né? 17. Beleza, vou marcar para não esquecer.
O Vinícius, como é que ele chama? O William está aí ainda, William? Amém, irmão, tô. Então, aí você, aquele dia você falou que tem alguma dúvida, a sua esposa, a sua namorada? É namorado, irmão. Desculpa que eu não... Não, fique em paz. Então, aquele dia eu postei para os irmãos, né, que você ia com ela e vocês iam participar, né, mas qualquer coisa, né, se tem alguma dúvida, podemos... Quer tirar alguma dúvida, alguma coisa, né, não sei se... Tá, irmão, ontem a minha namorada está com dúvida sobre a mesa ao Senhor, né? De pedir a mesa. Aí eu expliquei de acordo com o vídeo do Mário que os irmãos explicaram também. Getúlio me explicou. Ótimo, né? Fez bem, uma linda resposta. Né? Irmão, Tá certo. acho que se a gente podia dar graças para encerrar a reunião e depois a gente entrar aí em algumas dúvidas. Amém? Pode ser, irmão. Podemos dar graças, então? Amém. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Pai, te damos graças por nossos corações cheios de alegria. Te agradecemos primeiramente pelo Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo, deu a sua vida por nós pecadores, para que pudéssemos ser filhos de Ti, Pai. Te agradecemos por mais este dia em que podemos vivenciar o Teu amor, Tuas misericórdias, Tua paciência para conosco. Te damos graças por mais este momento que o Senhor nos reservou, por este mecanismo que o Senhor nos proveu, de estarmos juntos, mesmo à distância, aprendendo um pouco mais de Ti e do Teu Filho amado. Te pedimos pelos irmãos que não puderam estar presentes, que o Senhor possa oferecer, dar tudo necessário para suas vidas. Te agradecemos pelo santo, precioso e eterno nome daquele que vive para todos sempre, está sentado à tua destra a interceder por nós, a saber, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Oi, Beth. Oi. Boa noite. Boa noite, irmã. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite, irmãos. irmão. Eu estou. Boa noite, irmãos. Até mais. Boa noite. Irmão Paulo, ficou mudo o seu áudio. Está ali na Beth, o quadro ali atrás, se não me falha a memória, os prezados Tiago, Tássio e Tatiele. Olha lá, Tiago, Tássio e Tatiele. Para aqueles que não sabem, não vão saber o que eu estou falando, lá atrás da Beth tem um quadro que são os nossos 3 filhos. Tiago, Tássio no meio e a Tatiele. São eles pequenos. É aqueles fotógrafos antigos, não é, irmão Paulo? É, Digo, Eu tenho um desse lá na Bahia também. É daqueles do tempo quando a gente era jovem. Tem um meu e do meu irmão lá na casa da minha tia, que era um fotógrafo que vinha, era tudo planejado, demorava. Nem parecia eu na foto. Não, quando a foto chegava, o cara já estava mais velho, pelo menos um mês.
Então, como o irmão Marco falou, né? Se a irmã sentir à vontade de perguntar alguma coisa, ou também alguma outra irmã, algum irmão quiser perguntar, podia a gente está disponível, né? Para conversar as coisas do Senhor. Sentir à vontade. Boa noite, irmão Getúlio. Boa noite para todos. Boa noite, Dami. Boa noite, Dami. Querida. Boa noite, Beca. Prazer em te conhecer. irmã. Boa noite, Edna. Boa noite. Bem, filha? Ai, saudade de todo mundo. Eu também, filha. Estou morrendo de saudade de você. Oi, Beth. Um prazer te conhecer, Beth. Obrigada. Você também. Deus, se for aqui é no céu. Amém. Amém. Muito frio mesmo, gente. Aqui também tá. Eu acho que eu vou tomar uma sopa. Vou dar uma saidinha agora. Boa noite, São Paulo. Até mais. Boa noite, irmã. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Eu vou dar boa noite para todos também. Ô, irmãos, por gentileza,